Amados irmãos, já estamos no terceiro domingo depois de Pentecostes. Estamos avançando no tempo litúrgico. E esse tempo litúrgico exige de nós muita atenção nas leituras que nós fazemos diariamente nas Santas Missas. São leituras que são ordenadas para o melhor entendimento dos mistérios de Deus. Vejam, hoje acabamos de ler duas leituras importantíssimas. Todas elas são, mas é pertinente essa leitura de hoje. A primeira leitura é tirada da primeira carta de São Pedro. Vejam, São Pedro, ele foi um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, ele foi o cabeça do colégio apostólico. De todos os apóstolos, o único que tem, representantes da sua linha sucessória, que são representantes de Pedro. Ele é representante de Cristo, mas são sucessores de Pedro, são os papas. Os outros apóstolos não têm sucessores específicos, senão no mundo seriam 12 bispos, ou 12 cardeais. Não, são vários bispos, milhares de bispos, mas de Pedro só um. Então vejam, nessa primeira epístola de São Pedro, que diz o seguinte: Caríssimos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte quando vier até vós. Vejam, nós devemos ter uma atitude diante de Deus, para que diante dessa nossa atitude ele possa agir de uma maneira conosco. E qual é essa atitude? Atitude de humilhação. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. O que significa humilhar? A palavra humiles vem do latim humus, com H, H-U-M-U-S, humus. Humus quer dizer terra. Daí o humus que nós usamos, né, a terra para adubar, né? Então, humilde é aquele que se volta para o chão, para a terra, de onde ele veio. Nós somos barro, nós somos terra. Então nós devemos ter a consciência de onde nós viemos, do que nós somos. Nós não somos nada, nós somos terra, nós somos barro. Então humilhar-se, aqui no sentido bíblico, neotestamentário, significa ter uma atitude de reconhecer o nosso nada, a nossa pequenez, a nossa miséria. Então humilde é a pessoa que reconhece a si mesmo como nada. É o contrário do orgulhoso, né? Do soberbo. A palavra soberbo vem de super, que está por cima, que se acha melhor do que os outros, né? Mas não, humilde é aquele que tem consciência do seu nada, da sua natureza pecadora. Então diz São Pedro, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Então nós estamos sob a dependência dele. Estar sob a poderosa mão de Deus significa que nós dependemos em tudo dele. Tudo é por ele, nós não somos nada. Por que nós devemos ter essa atitude diante do poder de Deus? Para que ele vos exalte quando vier até vós. Então, ou seja, Deus, quando se aproxima de nós, ele nos coloca no seu regaço. Imaginemos uma criancinha, um bebê, né, de um aninho, de alguns meses, que fica andando de quarto dentro de casa, engatinhando. Quando a gente não pede para o bebê se levantar e subir em nós, não. A gente se agacha, vamos até o chão, onde aquela criancinha está, a pegamos pelos bracinhos e trazemos aquela criança até o nosso peito. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus se aproxima de nós e Ele nos exalta, né? Nos traz até Ele. Descarregai nele, ou seja, tirai o seu peso, tirai o cargo, os encargos, os pesos nele,
todas as vossas preocupações, todas as nossas aflições, preocupações, todas as nossas agruras, todas as nossas dificuldades, vamos entregar a Deus, vamos descarregar nele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Vejam, a dependência que nós temos direto de Deus, é Ele que cuida de nós. Não somos nós que cuidamos de nós mesmos. Essa autossuficiência do homem moderno, essa soberba, esse orgulho, eu não preciso de Deus, basta a mim mesmo, eu sou rico, tenho dinheiro, tenho posses, tenho propriedades, né? Tenho saúde, não preciso de Deus, eu mesmo me cuido, a ciência cuida de mim, né? O governo cuida de mim, as estruturas sociais cuidam de mim, tudo isso é ilusão, tudo isso é bobagem. Nós estamos sob o cuidado direto de Deus. Sede só, aí ele vem e faz uma advertência. Sede sóbrios e vigiai. Quer dizer, sóbrios quer dizer, seja atento, porque a pessoa quando está embriagada, quando ela está ébria, quando ela toma, né, as cachaças dela, o excesso de cerveja ou de vinho, a pessoa fica completamente ébria, né? A pessoa fica tonta, fica distraída. Ao contrário disso, é a pessoa sóbria, consciente, ligada, antenada. Então ele fala, sede sóbrios e vigiai. O que é vigiar? É estar de vigia, é estar de atalaia, é estar prestando atenção em tudo. Sede sóbrios e vigiai. Por quê? Por que São Pedro fala isso? Porque o demônio, vosso adversário, olha aí, o nosso adversário é o demônio. Ele é o nosso inimigo. Ele quer nos destruir. Ele é aquele que lá no Jardim do Éden seduziu os nossos primeiros pais e induziu-os ao erro, ao pecado. Olha o que aconteceu. Olha a graça que aconteceu. Olha as consequências do pecado original. Olha a miséria no qual fomos lançados. São Pedro continua. Vigiar, sede sóbrios e vigiar, porque o demônio, o vosso adversário, o que ele está fazendo? Ele anda como um leão rugidor à vossa volta, buscando a quem devorar. Vejam, ele usa a figura de um leão rugidor. O que é um leão? O leão é aquele felino gigante, enorme, que fica nos rodeando. Na primeira distração ele vai e avança e destrói, mata, esquarteja. Então nós devemos estar vigilantes. O leão está aqui, eu estou vendo o leão, né? Ele está a qualquer momento, vai querer me abocanhar se eu não ficar sóbrio e vigilante. Se eu me distrair, ele me pega. Então, a tentação, a aflição, a perseguição, o desespero, nós estamos vulneráveis a isso tudo, mas devemos estar atentos. E continua São Pedro, resistirem firmes na fé. Essa é a atitude para nós não cairmos na boca do leão. É resistir fortes na fé, sabendo que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo suportam as mesmas provas. Todo cristão, ele sofre as mesmas perseguições, as mesmas provas, as mesmas aflições, as mesmas tribulações. Então, qual o remédio disso? São Pedro nos diz, resistir firmes na fé. O que é resistir firme na fé? Na confiança em Deus. Estar focado em Deus, estar mirando a Deus. Não perder, porque se você perder a fé, meu irmão, você vai cair. E vai ser devorado por esse demônio. Vejam quantas pessoas que nós conhecemos, que estavam no caminho do bem da igreja, no louvor, se distraíram, o demônio vem, devorou, estraçalhou aquelas pessoas, jogou a pessoa na prostituição, jogou a pessoa no vício, jogou a pessoa no lodaçal da lama, na nojeira da imundícia moral e espiritual. Porque ele quer destruir. A gente fica assim, poxa, mas fulano, era tão católico, era tão devoto, rezava texto, era da Legião de Maria, era do apostolado, era vicentino, era do grupo de oração, rezava, louvava. Olha o que aconteceu com fulano, fulana.
largou tudo, está lá bebendo no bar, se prostituiu. É isso que o demônio faz. Ela estava no caminho certo, ela não era falsa não, essa pessoa não estava falsa não, ela estava certa, ela estava seguindo. Só que se distraiu. Deixou-se levar por alguma coisa, uma distração, e o demônio veio e abocanhou. Ela não foi firme na sua fé. Vacilou, ele pegou. E continua São Pedro. Porém, após um breve sofrimento, o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, Ele próprio aperfeiçoará, fortalecerá e consolidará a sua obra. Vejam bem, para nós alcançarmos uma maturidade na fé, para que nós possamos crescer e avançar no caminho da perfeição, é necessário um elemento muito forte que nos alavancará, nos impulsionará para essa perfeição. Qual é? É o sofrimento. Ah, mas padre, isso daí é masoquismo, é não sei do que, não importa o que o mundo diga. Porque o mundo vai sempre nos classificar de alguma coisa, vai querer nos rotular de alguma coisa. Mas esse é o problema do mundo, porque a nossa sabedoria é loucura para eles, e a sabedoria deles é loucura para nós. Então, não me interessa o que o mundo pensa de mim. O mundo já está perdido, o problema dele. O que importa é eu diante de Deus. Então, o sofrimento é fundamental para mim. Mas não é o sofrer pelo sofrer, é o sofrimento por causa da minha opção em seguir e amar Jesus Cristo. Então diz São Pedro, porém, após um breve sofrimento, esse breve é a nossa vida aqui, pode durar anos, que em relação à eternidade, esse tempo aqui é ínfimo, é o tal breve, momento. Mas enquanto nós vivemos neste mundo, que é breve, nós devemos o quê? Após um breve sofrimento, o Deus de toda a graça, é Ele que dá toda a graça. O Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória, ou seja, todos nós somos vocacionados, chamados para a glória de Deus, para a vida com Deus. Que nos chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, ou seja, por Ele, com Ele e nele. Toda a nossa vida espiritual é através de Jesus, é por Jesus. Ele próprio, Deus, o que Ele vai fazer conosco? 3 coisas importantes. Primeiro, Ele aperfeiçoará. O que é isso? É tornar perfeito. Vem de aperfeiçoar, tornar a perfeição. Ou seja, vai melhorar, vai turbinar, digamos assim, vai azeitar a nossa vida espiritual, vai dar sabor, vai aperfeiçoar. Segundo, fortalecerá. Se é fraco, vai se tornar forte. Se é de gesso, vai ser de cimento, de concreto. Firmeza na fé. E terceira, consolidará a sua obra, ou seja, Ele vai definitivamente estabelecer e completar a obra iniciada, ou seja, a santificação. A Ele, Deus, seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Então, somente a Ele o culto de adoração, a Ele devemos tributar toda a glória e todo o poder. E vem em seguida o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10, que diz o seguinte: naquele tempo os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvirem. Então, esses 2 grupos, os publicanos e os pecadores. Publicanos eram aqueles adeptos, eram judeus que tinham um estilo de vida própria. Publicanos eram escribas, eram homens ligados ao trabalho administrativo do templo e do Estado. E os pecadores eram as pessoas simples, eram as pessoas que viviam em estado de adultério, estado de pecado, mas que também corriam atrás de Jesus, como nós. Então eles se aproximavam de Jesus. Para quê? Para o ouvirem, para aprenderem. Eles buscavam a verdade.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, vejam bem, o publicano, por servir ao Estado, digamos, do Império Romano, eram aqueles cobradores de impostos, aquelas pessoas que faziam aquilo por uma questão de sobrevivência, e os pecadores porque viviam numa situação de indigência. Mas os fariseus e os escribas, que eram a ala radical, que se achavam senhores perfeitos da verdade e da santidade, diziam: este acolhe os pecadores e come com eles. Olha, apresentou-lhes então esta parábola. Jesus, percebendo, sabendo, conhecendo o que pensavam antes, que Jesus era Deus, sabendo que eles estavam acusando em seu coração aquelas pessoas, olha, ele faz milagre, mas se ele soubesse quem são essas pessoas, não estariam comendo com eles. Jesus, sabendo dessa maldade do seu coração, se dirige a eles e diz o seguinte: apresentou-lhes então esta parábola. A parábola é uma forma, é um gênero literário de comparação. Se diz uma coisa explicando, usando um método de história, dizendo: por dentre vós, tendo 100 ovelhas, olha o número arredondado, 38, 49, 96, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não é que está se perdendo não, a gente está vendo a ovelhinha sem coisa, não, ela já se perdeu, se perde, ela perdeu, alguma coisa aconteceu que ela saiu do redil e se perdeu. Então, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no descampado, ou seja, lá no redil, e vai procurar que se tinha perdido até encontrar? Qual de vocês fazem isso? Tenho 100 ovelhas, uma se perdeu, não sei onde ela está, ela sumiu, contei, 98, 99, falta uma. Vocês fiquem aí, minhas ovelhinhas gordas, arredondadas, aluaradas, elas vão ficar ali. E eu vou atrás daquela que se perdeu, em algum lugar ela está. Vou andar pelos descampados, pelas montanhas atrás dessa ovelha. E depois de a ter encontrado, não a põe todo contente nos ombros, e de regresso à casa, não chama os amigos e os vizinhos dizendo: congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Então veja, a pessoa, o pastor, deixa os 99 lá no redil e vai atrás daquela que se perdeu. E aí, encontrando com alegria, coloca nos ombros. Ele não bate nela, não xinga, não a maltrata. Você saiu, você fugiu, vou te bater, Não. Ele alegre, a recebe nos braços, a coloca nos ombros e atrás de volta para o redil. E na sua alegria, ele chama seus amigos para festejarem aquela ovelha que havia perdido, dizendo: congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Pois digo-vos, olha o que Jesus vai afirmar agora, pois digo-vos que no céu haverá também maior alegria por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Vejam essa informação que São Lucas nos dá nesta parábola. O que alegra o céu, vejam, o que alegra o céu. O que é o céu? É Deus, com sua corte celestial, todos os anjos e santos, Nossa Senhora, por todos aqueles falecidos que estão no céu. Eles ficam alegres, a alegria no céu, a festa no céu, por causa de um arrependimento de um pecador. Vejam como essa informação é importante. Toda vez que alguém se arrepende de sua vida, do seu pecado, é motivo de alegria no céu. Mais do que nós que estamos aqui, que não precisamos, digamos assim, de arrependimento, que já estamos no caminho. Pecamos, mas não é aquele pecado de separação. Veja a importância que nós temos de ir atrás das pessoas que já se afastaram de Deus, que estão longe de Deus, que romperam com Deus. Nós temos que ir atrás delas, custe o que custar, oportuna e inoportunamente,
trazer essas pessoas de volta. Não é forçar a pessoa, mas persuadi-la de que ela tem que voltar e dissuadi-la do seu erro, do seu pecado. Para quê? Para que nós façamos o céu festejar na alegria e salvar essa ovelha perdida. Veja, aí há um aspecto importante do sacerdote. Por isso que eu digo, o sacerdote jamais deve evitar de ouvir uma confissão. Por quê? Porque é através da confissão que o sacerdote, ele resgata a ovelha perdida e a leva para o céu, para dar motivo de alegria e festa no céu. Quando um sacerdote se nega a ouvir uma confissão, criando mil motivos e pretextos, artifícios e comportamentos para não atender as pessoas, ele está pecando gravemente. Ele está deixando, primeiro, de salvar uma alma e, segundo, de dar alegria a Deus. Olha a responsabilidade de um sacerdote que não gosta de ouvir as confissões, que não quer ouvir as confissões, que evita ouvir as confissões, que despreza o fiel, que fala coisas para os fiéis, não precisa ouvir confissão, não quero ouvir agora, amanhã, depois, daqui a 3 dias, dia tal, dia tal. Isso é um absurdo. Isso é pecado gravíssimo diante de Deus. Temos que estar sempre abertos e correr atrás da pessoa, não é fugir da ovelha. A ovelha está atrás de você, você está fugindo da ovelha. Vejam como a falta do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, leva muitos sacerdotes ao erro. E com esse erro ele se projeta de cabeça, de ponta cabeça no inferno e arrasta as pessoas atrás dele. Isso provoca a ira divina. Veja bem, o sacerdote ele pode ser o que for, porque todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados. Mas no nosso ministério jamais devemos deixar de ouvir as confissões e nos arriscarmos de irmos ao encontro. Ah, mas padre, época de pandemia, eu não quero ficar doentinho, não quero morrer, não quero pegar peste, eu quero ficar encasteladozinho, né? Eles esperam acabar essa pandemia que o governo determinou que não posso atender ninguém. Hipócrita, covarde, você está desobedecendo a Deus e obedecendo ao demônio, porque o Estado, na maioria deles, os governantes são satanistas, maçônicos e são anticristãos. Você está obedecendo a eles do que obedecer a Deus. Saia de dentro da sua preguiça, da sua imoralidade, da sua falta de fé e vá atrás da ovelha. É essa a sua missão. É ouvir aquelas pessoas que precisam do perdão de Deus e dar-lhe, conferir o sacramento da confissão, o perdão. É correr atrás das ovelhas. Isso vai ser cobrado de maneira rígida daqueles que atraiçoaram a sua missão, que se acovardaram diante dessa aprovação, dessa missão que lhe compete. E para concluir, fala aqui São Lucas no seu Evangelho. Ou ainda, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, que são 10 moedas do valor da época, e perdendo uma, não acende a candeia, a luz, e vai à casa e não procura diligentemente, ou seja, de forma solícita, preocupada, até a encontrar. E depois de a ter encontrado, não chama as amigas e vizinhas dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei a moeda que tinha perdido. Assim também eu vos digo, que entre os anjos de Deus haverá alegria por um só pecador que se arrepende. Então, amados irmãos, seja você um leigo, um católico fiel simples, não deixe sua filha e seu filho, sua esposa, seu esposo, seu parente, seu amigo de trabalho, de escola, se perder. Vá atrás dele. Faça a sua parte enquanto cristão, enquanto católico, no seu estado de vida. E o sacerdote tem que fazer o dele por missão e por obrigação, porque ele se submeteu a isso voluntariamente. Então, veja a importância de nós irmos atrás das pessoas que se encontram
em estado de pecado e de ruptura com Deus. Pecado de separação, pecado de repulsa de Deus. Temos que ir atrás dessas pessoas, convencê-las a voltar e vamos, com essa nossa atitude, trazer alegria a Deus. Porque não adianta você ficar rezando 10, 20 mil Ave-Marias e se fechar em si mesmo. Tem valor? Pode ter o seu valor, desde que esteja consoante aos mandamentos de Deus. Desde que você cumpra aquilo que você tem que fazer dentro da sua missão como cristão, de ir atrás das pessoas, de anunciar Jesus Cristo, de vivenciar a sua fé. A fé, a gente, presta bem atenção, nós vamos ao céu pelas nossas obras. Não são palavras somente. Palavras e obras. Nós temos que fazer acontecer aquilo que Deus quer de nós. Somente alcançaremos o reino verdadeiramente nesta fé, uma fé que é radical, essa fé que é prática, essa fé que é vivencial, porque palavras não salvam ninguém. A palavra só tem sentido quando ela leva à prática, quando ela leva à caridade. Essa é a verdadeira caridade. E que o Senhor tenha piedade de nós e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.